Fala galera, um prazer tê-los aqui para mais um vídeo do Professor Jubilu. E você sabe que volta e meia assim tem aluno me falando assim: ah, Jubilu, um dia a gente vai ter o apocalipse zumbi, e o apocalipse zumbi ele vai ser causado por um vírus. E na verdade, eu tô fazendo esse vídeo para te dizer uma coisa. Se um dia realmente a gente tiver um apocalipse zumbi, ele não vai ser causado por um vírus. Ele vai ser causado, sabe por quem? Por um fungo. E obviamente que eu tô falando isso com base naquilo que eu vejo dentro do universo da biologia. Isso porque existe um fungo parasita que pertence ao gênero Ophiocordyceps e ele tem uma capacidade impressionante de atacar, sabe o quê? De atacar formigas e outros insetos. E ele pega esses animais e transforma eles realmente em verdadeiros zumbis. Esse fungo, quando ele ataca as formigas, o que acontece é que os esporos deles vão cair na formiga, e aí esses esporos obviamente germinam, crescem, e aí o fungo que está crescendo, ele vai invadir e vai dominar os músculos e o sistema nervoso dessa formiga. E começa a se alimentar literalmente do interior desses animais. Só que até aí, obviamente, isso é o papel que um parasita comum faria. Não tem nada a ver com um zumbi. Mas obviamente que não é só isso não. O mais incrível é que esse fungo ele consegue literalmente controlar as formigas. Mesmo as formigas já estando assim meio digeridas, porque imagina um fungo que vai te comendo por dentro. Só que antes dele dar o fatality nessas formigas, o que ele faz? Ele meio que hipnotiza essas formigas para forçar com que elas façam o quê? Contaminem as outras formigas. E o que ele vai fazer? Esse fungo, basicamente, ele vai eliminar substâncias químicas que conseguem mudar o comportamento da formiga e fazem com que essas formigas façam o quê? Com que elas subam em um galho bem alto, e aí elas ficam presas nesse galho até morrerem. E aí, depois que a formiga morre, o que o fungo faz? Ele vai formar um corpo de frutificação, que é tipo um cogumelo, e desse cogumelo ele vai soltar os esporos. E esses esporos vão cair em outras formigas que estão passando lá embaixo do galho. E aí ele consegue recomeçar o ciclo de horror, hein? Então basicamente ele pega a formiga, domina ela e fala: ó filha, sobe lá, ó. Sobe lá na ponta daquele galho que eu quero que você morra lá, porque depois eu vou jogar os meus esporos nas suas amigas. Agora, tem um outro fungo que também é parasita, mas não é só parasita, ele também consegue transformar insetos em escravos zumbis, que é o fungo Entomophthora musci, que é basicamente o terror da mosquinha da fruta, que é a Drosophila melanogaster, né, que é aquela mosca que fica sobrevoando a banana da tua casa quando ela está madura. Depois que o fungo infecta essas moscas, o que vai acontecer é que elas ainda vão conseguir viver até mais uma semana, né, elas conseguem se manter vivas. E nesse tempo o fungo já está ali comendo a mosca por dentro, mas comendo aos pouquinhos para manter ela viva. Só que aí quando chega o último dia de vida dessa mosca, acontece uma coisa muito zumbi. Porque nesse momento, né, quando a mosca ela já tá para morrer, o fungo ele faz com que ela vá para algum lugar que seja vertical. Tipo, sei lá, um pequeno caule de uma planta. E aí ele faz a mosca ir para esse local, faz com que essa mosca elimine uma gosma pela boca, que vai funcionar como uma espécie de cola, e essa mosca literalmente ela vai se colar nesse galho, nesse caulezinho, e vai ficar ali, presa na superfície. E depois que ela consegue fazer isso, graças ao fungo que está ordenando com que ela faça isso, ela começa a bater suas asas igual uma doida. E acaba morrendo. E a partir do momento em que ela morre, o fungo, né, esse parasita do demônio, ele vai também produzir aquele corpinho de frutificação básico, velho de guerra que eu te falei, aquele corpinho de frutificação maroto, e obviamente vai começar a soltar esporos pelo ar. E esses esporos vão o quê? Vão cair em outras mosquinhas, vão germinar, vão desenvolver um novo fungo e vão parasitar e transformar outras mosquinhas da fruta em zumbis. Agora, um detalhe interessante é que esse fungo ele leva só 48 horas para conseguir dominar as várias áreas do cérebro da mosca e também para conseguir dominar completamente o comportamento dessa mosca. Nossa, Jubão, mas será que existe algum fungo que poderia ser capaz de fazer isso com os seres humanos? E como seria isso, Bilu? Bom, bora imaginar que os Ophiocordyceps, que são aqueles fungos que eu falei no começo agora do vídeo, que atacam formigas,
Vamos imaginar que eles adquirissem alguma capacidade de infectar seres humanos. Certamente isso seria feito pelo ar. Ou seja, ele ia soltar, esse fungo ia soltar seus esporos pelo ar e a gente ia inalar esses esporos. Após isso, os esporos iam germinar dentro da gente, o fungo ia começar a se desenvolver, ia começar a tomar os nossos músculos, ia começar a dominar o nosso sistema nervoso e ia mudar o nosso comportamento, nos forçando a andar por aí. Que nem aqueles zumbis, tinha um jogo que eu jogava, The Last of Us, lembra daqueles zumbis? Então, que nem aqueles lá. E uma hora o que ia acontecer? A gente ia acabar morrendo e os fungos iam produzir os corpos de frutificações para lançarem novos esporos e infectarem novos seres humanos que também se transformariam em zumbis. Mas só para você não ficar apavorado, esse fungo não consegue fazer isso agora. Assim, não existem fungos que consigam nos transformar em zumbis. Mas já existem fungos, já existem espécies de fungos que conseguem eliminar esporos no ar e esses esporos são inalados por nós e nos causam doença. Essa doença é conhecida como mucormicose e é uma doença que causa lesões bem feias no nosso rosto, necrose mesmo no rosto e pode inclusive nos matar. Mas esse fungo não consegue ainda nos transformar em zumbis. E a verdade é que o nosso sistema nervoso ele é extremamente complexo, né? Ele é muito mais complexo do que o sistema nervoso de uma formiga, de uma mosca da fruta. Então assim, vai demorar muito para um fungo ter essa capacidade de conseguir nos controlar. A coisa é um pouquinho mais difícil. Só que assim, já existem outros organismos que conseguem, de certa forma, controlar uma parte do nosso sistema nervoso e mudar os nossos comportamentos. Um deles é o vírus da raiva, né? Se você não tratar a raiva, esse vírus ele consegue fazer com que as pessoas fiquem com insônia, tenham alucinações e desenvolvam até fobia da água, ou seja, as pessoas ficam literalmente com medo da água. Não são transformadas em zumbis, não é um vírus que faz a gente andar por aí, né? Mas é um vírus que, de certa forma, já consegue mudar um pouco o nosso jeito de ser. Tem outro parasita também, que é um protozoário, que causa uma doença conhecida como toxoplasmose, né? Que é causada pelo protozoário Toxoplasma gondii. Também ela é capaz de modificar o nosso comportamento. E essa doença, esse parasita, tem sido associado, inclusive, a casos de esquizofrenia. Mas, assim, também não nos transforma em zumbi. Se a gente fosse pensar hoje quem é o mais propício a fazer isso, na verdade, seria um fungo. Até porque esses fungos que eu te falei eles já estão há milhares de anos aprimorando essa arte de serem zumbis. Então ninguém mais capacitado do que eles para assumirem essa função. De qualquer forma, a próxima vez que você passar do lado de um pedaço de pão, tenha medo. Vai que ele te hipnotiza e faz você virar o escravo dele. Maravilha? Desnecessário dizer que foi um grande prazer estar aqui com você. Um grande abraço. Deixa o like. Tchau.